Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Salmos 139, no versículo 16, 17, que nos diz assim: Teus olhos viram o meu embrião, meus dias estavam previstos, escritos todos em teu livro, quando ainda não existia. Quão preciosos são para mim, ó Senhor, os seus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então, irmãos, olha só que palavra reveladora, aleluia, Jesus, para mim e para a tua vida. Para aqueles que não sabem, aleluia, Jesus, e pensa que você é um abandonado, pensa que Deus não sabe nada da tua vida, que Deus não está nem aí para você, aleluia, Jesus, Pai querido, Pai da glória, eu digo para você, olha a palavra que o Senhor te faz conhecer nesse dia de hoje, você que não conhece, Ele diz para você assim, os teus olhos viram meu embrião. Quer dizer o que, aleluia, Jesus? Que antes mesmo de você existir, Deus já tem um destino para mim e para você, aleluia, Jesus. E Ele diz assim para mim e para você que os meus dias e os teus dias está escrito num livro. E esse livro, irmãos, é o livro da obra. Tem o livro da vida, que aquele que não for achado escrito no livro da vida vai descer para o Hades. Vai descer, aleluia, Jesus, vai ser lançado, aleluia, Jesus, no fogo, aleluia, Jesus, no lago de fogo. E nunca mais sairá, aleluia, Jesus. Então, irmãos, são duas revelações tremendas que Deus traz para aquele que não conhece ainda sobre isso. Aleluia, Jesus. Ou você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador e você fica firme, você terá que ser provado, aleluia, Jesus. A provação, irmãos, é como se fosse um trabalho. Você tem que suportar muitas vezes o teu chefe, que às vezes é uma pessoa insuportável, é uma pessoa que você não suporta, mas você tem que suportar o teu chefe, o teu encarregado, até mesmo as pessoas que trabalham junto com você, você suporta. Pelo quê? Porque você precisa do teu dinheiro para você comprar o teu alimento, para você pagar o teu aluguel, para você pagar as suas dívidas, você suporta. Os caminhos de Deus, irmãos, é a mesma coisa. Nós suportamos as aflições, nós suportamos as nossas dificuldades, nós suportamos as nossas lutas, porque nós estamos pensando naquele momento em que o Senhor nos chamar, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. E aquele que está com o nome escrito no livro da vida, ele também, aleluia, Jesus, no livro das obras está também escrito os dias dele, porque aqui está dizendo: você viu o meu embrião? Quer dizer, está dizendo assim, Deus viu meu embrião antes que eu nascesse e estava escrito todos os meus dias antes que eu existisse. Olha só que tremenda, que revelação tremenda, irmãos, para quem não conhece essa palavra. Aleluia, Jesus, o meu dia e o teu dia, todos os dias que nós passamos aqui na terra, aleluia, Jesus, o nosso nome está escrito naquele livro, a obra que o Senhor tem na minha vida e na sua vida, aleluia, Jesus, está escrito no livro. Esse dia que eu estou passando a palavra para você estava escrito lá no livro. E está escrito no livro também que você vai ouvir essa palavra, você vai crer no que a palavra está dizendo, porque a palavra não é minha, a palavra está em Salmo 139, 16 e 17, que está falando sobre a origem da tua vida.
você não é um nada, você é um escolhido de Deus, você foi escolhido, aleluia, Jesus, para estar nessa terra, para ser vencedor, para ganhar, para lutar, para passar por provações, aleluia, Jesus, como eu disse lá na empresa você suporta tudo, aqui também a gente suporta tudo também, aleluia, Jesus, para que naquele grande dia a gente venha receber o nosso salário, que o nosso salário é o salário da salvação, aleluia, Jesus. Mas também para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, aqueles que não vão crer nessa palavra, aleluia, Jesus. E também está escrito, aleluia, Jesus, o destino deles, que é o lago de fogo. Aleluia, Jesus, para aquele e nunca mais vai poder sair de lá. Aleluia, Jesus. Então eu digo para você, aleluia, Jesus, fique firme nessa caminhada. Aleluia, Jesus, porque tudo que está escrito no livro, tudo que você fará para Deus está escrito no livro dele. E se ele está pelejando pela sua vida, aleluia, Jesus, você sabe que você é um escolhido de Deus. Passe tempos, aleluia, Jesus, e fiel o Senhor para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória, por quê? Porque Ele sabe que você vai fazer a obra, Ele sabe que quando você falar, Ele falar, você vai obedecer e você vai ouvir a voz dEle, grande vai ser a vitória, aleluia, Jesus. Tem lutas, claro que tem decepções, mas tem grande vitória para aqueles, aleluia, Jesus, que está com o nome aqui, aleluia, Jesus, porque o Senhor, Ele sabe que você vai se render à palavra dele, aleluia, Jesus, porque aquele que não se render, aquele lá que Deus sabe, porque está escrito os dias dele aqui, o Senhor conhece a mim e conhece a você antes mesmo, aleluia, Jesus, que nós existíamos. Então você não foi feito do nada. Aleluia, Jesus, não foi, você não veio de macaco, você não veio de nada, como dizem. Aleluia, Jesus, Deus escreveu o teu dia. O dia de hoje ele escreveu todos os dias, antes mesmo de você ser um embrião na barriga da sua mãe, ele já conhecia os seus dias, ele já colocou todos os seus dias aqui, aleluia, Jesus. Então ore ao Senhor, e Senhor, que obra que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor tem escrito nesse livro para mim, Senhor, revela para mim o que o Senhor tem para mim, para a minha família, Senhor. Aleluia, Jesus, mostra, Senhor, qual é a obra que o Senhor tem, meu Deus, e que no nosso livro que no livro da vida também está escrito o nosso nome, de mim e da minha família, aleluia, Jesus. E assim, irmão, que nós temos que ter essa confiança, aleluia, Jesus. Porque tem muitos irmãos que não querem obedecer ao Senhor e tem certeza que o nome está escrito no livro da vida, aleluia, Jesus. Então eu peço, irmãos, ore ao Senhor a respeito da tua vida espiritual, aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos no engano, irmãos, pensando que a gente está fazendo certo e a gente não está fazendo certo, aleluia. Quantas coisas nós temos que melhorar ainda na nossa vida, irmãos. Quantas vezes a gente foi falho na presença do Senhor e a gente tem que melhorar cada vez mais, se fortalecer cada vez mais e fazer a vontade do Senhor, aleluia, Jesus. Eu digo para você, irmãos, que quantas vezes teve impedimento de eu poder trazer a palavra para você aqui, aleluia, Jesus, mas em tudo o Senhor tem me ajudado, aleluia, Jesus, para que a palavra possa vir dia após dia para você, aleluia, Jesus, porque eu sei que sou guiada pelo Senhor, eu sei que sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, e essa palavra é para você. Você não é um perdido, você não é um coitado, não, você é um escolhido de Deus. O Senhor já conhecia todos os teus dias estão escritos aqui, todas as obras que Ele tem para você está escrito no livro dos dias, aleluia, no livro das obras e no livro da vida está o seu nome, aleluia, Jesus, daqueles que são fiéis e aquele que não é, aleluia, Jesus, entrega teu caminho hoje e diz assim, Senhor, eu entrego os meus caminhos, Senhor, na tua mão. Guia, Senhor, os meus caminhos nesse dia de hoje, Senhor. Me dá, Senhor, a direção, Senhor, dos teus caminhos. Mostra para mim, Senhor, a obra. Escreve meu nome para nunca mais sair.